Imagina só enviar milhares de soldados para cruzar o oceano, Uhum. prontos para derramar sangue lutando contra uma ditadura fascista na Europa. Tipo, uma missão super-heróica em nome da liberdade. Sim, a clássica luta do bem contra o mal. Exato. Mas aí, ao mesmo tempo, na sua própria casa, o seu governo se apoia numa polícia secreta operando nos porões. E pior, treinada com as táticas da mesmíssima Gestapo que os seus soldados estão combatendo lá fora. Soou como um roteiro de filme ruim, né? Totalmente. Mas essa foi a realidade geopolítica e interna do Brasil ali entre as décadas de 30 e 40. É tipo a definição mais crua de pragmatismo político levado às últimas consequências. E é bem por aí que a gente vai começar a nossa exploração de hoje. A missão é desvendar essa máquina de poder, a propaganda e essas táticas de sobrevivência política do Getúlio Vargas. Exatamente. Entender como ele orquestrou forças tão absolutamente opostas. E antes de a gente abrir essa pilha de documentos, eu preciso deixar um aviso bem claro para quem acompanha a nossa análise. Os materiais de hoje cobrem eventos super intensos. Sim, envolvem ditadura, comunismo, fascismo e repressão. Isso. Então o nosso papel aqui não é tomar partido, nem julgar ou defender qualquer ideologia, sabe? A ideia é olhar friamente para o material fonte e entender os mecanismos práticos de como esses eventos históricos se desenrolaram, de forma imparcial. Com certeza. Até porque, para entender as estruturas de poder moderno, a gente precisa olhar para esses laboratórios do passado. Estamos falando de um governo que flertou abertamente com o nazifascismo, mas que depois cedeu bases militares cruciais para os americanos. E que esmagou sindicatos com mão de ferro, mas redigiu a base das leis trabalhistas? Pois é, não há linha reta nessa história. Nenhuma. E para entender como se constrói esse nível de controle quase absoluto sobre uma nação, os documentos levam a gente de volta para 1935. Tem um evento que chamam de Intentona Comunista. Uhum. As tentativas de levante em cidades como Rio, Recife e Natal. Isso mesmo. E o governo usou isso para convencer o Congresso a declarar múltiplos estados de sítio, basicamente tratorando regras básicas de direitos fundamentais. A resposta estatal foi bizarramente implacável e estrutural. Nossa, e lendo os registros de 1936, o negócio fica muito sombrio. Eles criaram o Tribunal de Segurança Nacional, puramente focado em crimes políticos. E a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo também. Mas tem um detalhe humano nos documentos que ilustra o quão longe o Estado estava disposto a ir. Ah, o caso da Olga Benário, né? Eu fiquei chocada quando li. Exato. O Luiz Carlos Prestes e a esposa dele, a Olga, foram capturados pelo DOPS. O famoso Departamento de Ordem Política e Social. Esse mesmo. E a Olga era judia, comunista e estava grávida. O governo brasileiro, para mostrar força, simplesmente deportou essa mulher grávida direto para a Alemanha nazista. Caramba, é de uma frieza absurda. Pois é, ela acabou morrendo num campo de extermínio anos depois. O recado do governo foi claríssimo: não haverá limites éticos, morais ou legais para manter a ordem. Ok, vamos desempacotar isso. O país estava em um estado de guerra prático. Mas, lendo os documentos, fica claro que o governo tinha um problema de calendário, né? Sim, as eleições presidenciais estavam marcadas para 1938. E a intenção de largar o osso e sair da presidência era zero. É nesse exato momento de tensão pré-eleitoral que surge um negócio chamado Plano Cohen. Exatamente. A inteligência do Exército vem a público dizendo que descobriu um documento da Internacional Comunista. Um plano super detalhado para tomar o poder no Brasil com um banho de sangue, certo? Isso. A lista do que os comunistas supostamente fariam era gigantesca. Massacre de autoridades públicas, incêndio de igrejas, estupro de mulheres. É a versão dos anos 30 daquela fake news desenhada com engenharia social pura, né? Tudo para criar um pânico moral imediato nas pessoas. Sem dúvida. E a grande reviravolta dessa história, que os historiadores documentaram depois, é que o documento era uma fraude completa. Mentira pura. Forjado por um capitão chamado Olímpio Mourão Filho, que era do movimento integralista. Que era tipo a vertente com inspiração fascista aqui no Brasil. Exato. E essa falsificação rodou com o consentimento tácito das altas cúpulas das Forças Armadas e do próprio governo. Nossa, e eles jogaram esse documento falso nos jornais e no programa de rádio A Hora do Brasil. O
O negócio chegava nos cantos mais remotos do país. E o pânico moral funcionou com uma precisão cirúrgica. É muito fácil convencer o povo a aceitar um ditador quando as pessoas estão apavoradas com a ideia de terem suas igrejas queimadas. Pois é, a classe média, a Igreja Católica e as Forças Armadas exigiram ordem a qualquer custo. O terreno estava pronto. E com esse apoio fabricado, no dia 10 de novembro de 37, a cavalaria da Polícia Militar simplesmente cerca e fecha o Congresso Nacional. Assim, na cara dura. Simples assim. E na mesma noite, cancelam as eleições pelo rádio e anunciam uma nova Constituição. E como uma Constituição, que em teoria serve para limitar o poder, ajuda a consolidar uma ditadura. O apelido polaca vem da inspiração na Constituição autoritária da Polônia da época. O que é fascinante aqui é o uso de um conceito jurídico chamado Constituição Semântica. Ou seja, era só uma roupagem? Exatamente. O texto não existia para limitar o governante, mas para formalizar o poder absoluto dele. Ela mantinha direitos sociais, o que era vital para preservar a imagem do líder como pai dos pobres, mas por direitos civis e políticos. Era um verdadeiro trator. Ela simplesmente varreu a oposição do mapa legal. Literalmente. Eliminou partidos, tornou a greve um crime e, um detalhe fortíssimo, instituiu a pena de morte para crimes políticos. Meu Deus, pena de morte no Brasil? Algo raríssimo na nossa história. E de forma bem maquiavélica, o texto até previa um novo poder legislativo, só que dependia de um plebiscito nacional. Que, adivinha só, nunca aconteceu, né? Nunca. Isso permitiu que o governo funcionasse por decretos-lei durante anos. O presidente podia até revisar decisões do STF. Mas isso me levanta uma dúvida muito prática. Porque o papel aceita tudo, mas como um governo mantém esse poder absoluto na vida real depois de rasgar as regras do jogo? A genialidade sombria do Estado Novo foi entender que a força bruta sozinha custa muito caro. Então eles criaram uma máquina operando em duas frentes, o controle subjetivo e o controle objetivo. Mentes e corpos. O pilar do controle subjetivo seria o DIP, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse mesmo. O DIP é famoso pela censura prévia, claro. Mas o que me chamou muita atenção não é só o que eles apagavam, mas como eles operavam e o que eles fabricavam ativamente, sabe? Como assim? Eles não precisavam invadir a sede de um jornal todo dia. O DIP controlava a cota de importação do papel de imprensa. Se um jornal criticasse o governo, simplesmente não recebia papel para imprimir a edição seguinte. É um estrangulamento burocrático super limpo. Demais. E além disso, o DIP funcionava quase como um algoritmo de rede social na vida real. Olha, essa é uma ótima analogia. Eles meio que demonetizavam qualquer conteúdo dissonante e impulsionavam artificialmente o que convinha. Eles interferiram até no samba. Rechaçavam o samba da malandragem e financiavam os que exaltavam o civismo e o trabalho. Sem falar nas cartilhas escolares que tratavam o líder como o primeiro trabalhador. E esse é o lado da propaganda. Mas, ainda no controle subjetivo, teve a economia, através da CLT. A consolidação das leis do trabalho. Hoje a gente vê como um avanço social enorme. E foi. Mas no contexto do Estado Novo, a mecânica era profundamente corporativista. Corporativista no sentido de atrelar as classes diretamente ao Estado? Exatamente. A lógica era: o Estado concede os direitos de cima para baixo como um presente, mas em troca, os sindicatos perdem a autonomia. Ah, o imposto sindical obrigatório? Isso. O imposto ia para o Ministério do Trabalho, que decidia quem liderava as categorias. Se você controla o líder sindical e dá os direitos básicos, você afoga greves operárias antes mesmo que elas comecem. Controle das mentes pelo DIP, dos trabalhadores pela CLT. Mas havia a face brutal dessa máquina. O controle objetivo, né? O DOPS. O DOPS era o braço armado para quem não se enquadrasse no resto. Infiltrações em fábricas, agentes provocadores e, claro, tortura institucionalizada nos porões, tipo o pau de arara. E o líder do DOPS era o temido Filinto Müller. Sim, e os documentos mencionam a afinidade surreal deles com o fascismo. O DOPS chegou a receber treinamento da própria Gestapo desde 1936. Eles trocavam informações sobre asilados políticos que fugiam da Europa e se escondiam no Brasil. Peraí, mas como ninguém percebia isso? Como você vende a imagem amorosa do pai dos pobres de manhã na escola e à noite a polícia opera com táticas da inteligência do Hitler?
Como a cabeça das pessoas lidava com essa dissonância tão bizarra? Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente entende que a bolha de censura era impenetrável. A maioria não via contradição porque simplesmente não via os dois lados. Só viam a versão higienizada do DIP. Exato. A brutalidade ficava restrita às sombras, aplicada contra os chamados inimigos do Estado. A ignorância fabricada como ferramenta de pacificação. É fascinante e assustador. Mas essa máquina perfeita logo trombou com um problema gigante, porque o mundo estava marchando para a Segunda Guerra Mundial. E a política externa brasileira passou a ser descrita como equidistância pragmática. Que ia jogar com a Alemanha de um lado e os Estados Unidos do outro. Para entender isso, a gente precisa focar no Nordeste brasileiro. A posição geográfica lá era estrategicamente vital. A distância de Dakar, na África, para Natal é super curta. Nossa, o medo dos americanos era tão grande que os documentos mostram um plano de contingência deles, o Robber Plan, Sim, o Plano Borracha. que era literalmente um rascunho militar americano para invadir o Nordeste caso o Brasil se aliasse definitivamente a Hitler. Exatamente. O Nordeste não era só terra, era o controle do Atlântico Sul. E o Vargas sabia disso, e abriu um verdadeiro leilão diplomático. O Brasil precisava se industrializar, né? Sim, e o flerte inicial foi com a Alemanha, lembrando que as Forças Armadas brasileiras dependiam muito da fabricante alemã Krupp. Mas os americanos cobriram a oferta e fecharam o negócio. Eu vi aqui financiamentos gigantes pelo Exim Bank. O Exim Bank financiou as bases da modernização. A Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, e aí teve o Lend-Lease, que foi o checkmate. Como funcionava esse Lend-Lease na prática para puxar o Brasil para os aliados? Era um programa onde os Estados Unidos arrendavam maquinário bélico pesado, tanques, aviões, e isso cria dependência logística. Você passa a depender das peças deles, do treinamento, da munição. E isso alinhou os militares brasileiros aos Estados Unidos. E o preço a pagar foi ceder as bases militares no Nordeste, construindo o famoso trampolim da vitória em Natal e congelar os preços de borracha e minério. E deu tão certo que o Brasil entrou na guerra com os aliados em 42, depois que submarinos alemães afundaram nossos navios. E entrar na guerra forçou uma faxina interna imediata. Claro, não dava para ser aliado de Washington e manter o chefe do DOPS ligado à Gestapo, né? O Filinto Müller foi exonerado, e o governo passou a caçar os antigos aliados nazistas internamente. O Sul e o Sudeste tinham a maior filial do partido nazista fora da Alemanha. Isso acionou uma paranoia enorme do governo com a tal Quinta Coluna, né? Sim, e para quem não está familiarizado, Quinta Coluna é um termo militar para grupos internos que sabotam o país a favor do inimigo. Havia grandes comunidades de imigrantes alemães, italianos e japoneses por aqui. E foi aí que o Estado Novo lançou a campanha de nacionalização. Um processo violento de assimilação. Proibiram idiomas estrangeiros, rádios e obrigaram a troca de nomes de clubes esportivos de origem estrangeira. Tudo por medo de enclaves inimigos. E quem também sentiu o peso dessa faxina foram os integralistas, os fascistas do Plínio Salgado. Os mesmos que ajudaram a forjar o Plano Cohen. Eles mesmos. Eles achavam que iam mandar no Estado Novo, mas foram proibidos e rebaixados a uma sociedade cultural. O governo proibiu os uniformes verdes e até o cumprimento anauê. Sentindo-se traídos, eles tentaram dar o troco. E a cena nos documentos é bizarra. O famoso put de pijama. Nossa, essa imagem é surreal. Os rebeldes cercam o Palácio de Guanabara de madrugada e o próprio Getúlio Vargas, junto com a filha dele, a Alzira, pegam em armas e começam a trocar tiros com os invasores de dentro do palácio. De pijama mesmo. Eles seguraram o tiroteio até o exército chegar de manhã. É uma anedota fantástica. Demais. Ilustra bem como as alianças do Vargas eram utilitárias e descartáveis. Mas veja como a história é irônica. A mesma máquina de guerra americana que ele conseguiu criou uma contradição insustentável. O ano é 45, fim da Segunda Guerra, vitória dos aliados. Não sobrava mais oxigênio para ditaduras no Ocidente. O embaixador americano já pressionava por eleições. E internamente a panela de pressão explodiu com o retorno da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Imagina o nó na cabeça dos pracinhas. Eles lutaram heroicamente na Itália para destruir o totalitarismo lá fora. E voltam para casa e encontram o quê? Uma ditadura feroz com prisões políticas e censura. A hipocrisia ficou muito óbvia. O clima de ruptura era iminente.
E ainda tinha as imagens do fim do Mussolini. Deposto, fuzilado e exposto de cabeça para baixo em praça pública. Isso deve ter soado como um alarme para o Vargas, e ele tentou se antecipar, né? Tentou emendar a Constituição, permitiu a volta dos partidos políticos. É aí que nascem o PSD, o PTB e a UDN. E ele decreta anistia aos presos políticos. E a ironia suprema, o Luiz Carlos Prestes. Preso há quase 10 anos, esposa morta pelos nazistas por culpa do governo. E incrivelmente ele é solto e passa a apoiar a permanência do Vargas durante a transição. O queremismo, aquele movimento do queremos Getúlio. Mas o exército não comprou essa ideia. Eles desconfiavam que era manobra para um novo autogolpe. E o estopim da bomba foi uma nomeação bem afrontosa. O Vargas colocou o próprio irmão, o Benjamin Vargas. O Beijo Vargas. Isso. Colocou ele como chefe de polícia do Rio. E ele era super truculento e mal visto pelos militares. Para os generais, colocar o Beijo Vargas na polícia era o sinal inegável de que vinha a repressão aí. Não tinha mais margem para negociar. Em 29 de outubro, os blindados saem às ruas. Tanques sob o comando do general Góes Monteiro cercam novamente o Palácio de Guanabara. E sem saída, o Vargas assina a renúncia e vai para o exílio em São Borja. Foi o fim daquele período de chumbo onde se forjou a base do Brasil moderno. Sim, a indústria, a CLT, a marcha para o oeste. Mas com um custo humano cívico avassalador. E tem uma poesia trágica nesse desfecho, sabia? Conta. É altamente provável que as armas e os tanques que cercaram o palácio para depor o líder tenham sido As mesmíssimas armas do Lend-Lease. Exato. O malabarismo diplomático que equipou ele foi a força física que o obrigou a sair pela porta dos fundos. Então, o que tudo isso significa? É uma montanha-russa de pânicos forjados, leilões bélicos e um colapso esmagado pelas próprias contradições. E para quem nos acompanha, eu deixo uma reflexão provocativa final. Sobre a Constituição outorgada de 37, o Vargas criou o Conselho Nacional do Petróleo. Decretando o controle estatal absoluto sobre o refino de petróleo, né? Isso. E o CNP foi o embrião da Petrobras, que seria criada depois numa democracia. Nossa! A pergunta que fica flutuando é: quantas das proteções econômicas e estruturas de soberania nacional que a gente considera vitais nas democracias de hoje foram paradoxalmente testadas nos laboratórios sombrios de ditaduras do passado? É o tipo de coisa que desmancha a ideia de que a história é dividida entre vilões e heróis perfeitos. O poder é complexo e muitas vezes sujo. Fica aí muito pano para manga para a gente pensar. Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima exploração.